Acredito que todos nós ficamos assustados com algo que aconteceu algumas semanas para trás. Uma professora pediu um copo de água para os seus alunos. Um desses alunos colocou uma lâmina de vidro dentro desse copo. E a sala toda estava agitada, alguns com medo, outros receosos. E a professora, ao perceber que a sala estava diferente, ela resolveu verificar o seu copo com água. E ao verificar, percebeu que tinha uma lâmina de vidro lá. E a pergunta que eu faço é como um adolescente chega ao ponto de achar que isso é algo divertido? Como psicólogo, algumas coisas me chamam a atenção nessa situação. A primeira coisa é que esse comportamento ele não nasce do nada. Normalmente ele é uma série de eventos que vão se construindo ao longo do tempo. Então, alguns ambientes podem proporcionar a uma criança a achar que essa brincadeira de mau gosto é uma boa coisa a se fazer. E existe uma grande diferença entre fazer uma brincadeira e colocar uma pessoa em risco. Quando uma pessoa não consegue enxergar a dor da outra pessoa, ela começa a ver o outro ser humano como objeto. Então essa falta de talvez empatia faz com que a pessoa se torne muito fria em relação ao seu relacionamento com a outra pessoa. Então isso é muito interessante. A falta de reconhecimento da outra pessoa como ser humano, a falta de reconhecimento de um ser vivo, faz com que ela se torne um objeto. E com isso, essa pessoa acha engraçado ou acha interessante fazer o que ela quiser para trazer benefício para ela mesma. Hoje, todo mundo consome muita internet, principalmente os jovens ou adolescentes. E com isso, eles começam a ter muito contato com alguns tipos de conteúdo que pode ser perigoso nessa situação. Aparentemente é inofensivo, mas se você analisar bem, pode ser perigoso. São youtubers que sofrem por entretenimento, pegadinhas que ultrapassam qualquer limites, acidentes que viram memes e até mesmo humilhações que geram milhares e milhares de views. Sem perceber, inconscientemente, o cérebro começa a normalizar aquilo que deveria ser constrangedor, aquilo que deveria causar estranhamento em nós. A violência repetida tende a perder o seu impacto emocional. Aqui não estou falando que se um adolescente, uma pessoa vê um canal de YouTube onde a pessoa se machuca em prol de seguidores, ou se ela assiste algumas pegadinhas em que leva à violência, ela vai se tornar uma pessoa sem empatia, vai se tornar uma pessoa que goste de ver as outras pessoas sofrerem. Eu estou dizendo que isso não é uma possibilidade, uma probabilidade de uma pessoa que está exposta a esses vídeos, ela está exposta a essa violência repetida, ela pode normalizar o impacto emocional que isso traz para ela. Agora, outro ponto importante é o efeito da pressão do grupo. Segundo os relatos, um dos alunos ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que o seu colega colocou uma lâmina de vidro dentro do copo da professora. Apesar disso, ele não falou com a professora, ele se omitiu em alertar a professora. Dentro da psicologia social, estuda-se muito a influência do grupo. Como uma pessoa age quando ela está sozinha e quando ela está em um grupo. Muitas pessoas fazem em grupo o que jamais ela faria sozinha. E por que elas fazem isso? Pode ser porque o grupo faz com que ela tome coragem de fazer aquilo que ela até tem vontade, mas tem muito medo de fazer sozinha. Ou então porque ela sente uma pressão social, uma pressão para ela realizar aquilo que ela não gostaria de fazer, porque ela quer ser pertencente àquele grupo. Ela tem muito medo de ser excluída, ela tem muito medo de ser o careta do grupo, então ela faz aquilo que ela não gostaria de fazer. Essa pressão social tem influenciado muitos jovens e adolescentes a fazer coisas que eles muitas vezes não gostariam de fazer, que não é o hábito dele fazer, mas é influenciado por quem está à sua volta, ou porque ele não tem coragem de fazer, mas o grupo em si dá a ele essa coragem que faltava para ele executar o que ele tinha tanto medo de fazer. Agora nós vivemos em um momento curioso dentro da nossa sociedade. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, jovens, eles precisam de limites, mas muitas vezes os pais e as pessoas que cuidam delas têm medo de colocar aquele limite. Antigamente, no extremo, nós tínhamos professores que batiam em alunos. Hoje, em outro extremo, nós temos alunos que batem em seus professores. Muitas vezes, a agressão do aluno é ratificada pelos pais. Então, os professores perdem a sua voz e os alunos começam a ter autoridade nos professores. Diante disso, é importante entender que os seus filhos, os seus netos, os nossos jovens e os nossos adolescentes precisam de limites
para ter uma ordem e decência, principalmente dentro da sala, que é um lugar que deveria ser um lugar de educação. A escola ela ensina matemática, português, inglês, geografia, história. É claro que, se tratando da escola brasileira, não ensina tão bem assim como nós gostaríamos, mas a obrigação da escola é exatamente isso: ensinar matemática, português, ciências, história. Porém, ensinar respeito, educação, lidar com a sociedade, empatia e honestidade, isso é um dever da família e também da sociedade. Nenhuma escola vai conseguir substituir o papel dos pais, dos cuidadores, em ensinar a educação, em ensinar o respeito aos mais velhos, em ensinar o respeito às autoridades. Essa responsabilidade é principalmente para você que é pai, que é mãe, principalmente para você que tem sob a sua responsabilidade uma criança, um jovem, um adolescente. E esse caso nos entristece não apenas pelo risco que a professora cometeu, mas o nível que esses adolescentes chegaram, o nível de limite que eles transpassaram. E isso é o momento da gente refletir sobre como está sendo o nosso papel como autoridades, como pessoas mais velhas, em respeito às crianças, os adolescentes e jovens. Como tem sido a nossa educação e como temos nos comportado diante de tudo isso. Diante disso, eu gostaria de saber a sua opinião. Na sua visão, o que esse caso revela sobre a educação dos nossos jovens e adolescentes? Escreva aqui no comentário e deixe sua opinião. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.